Graça e paz. Que o Senhor nosso Deus te conceda neste dia a sua santa presença consoladora. Aqui vos fala o pastor Manassés Nascimento da comunidade cristã Vida Plena em Trindade, São Gonçalo. Quero deixar para a sua meditação a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 25 ao 27. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Quero chamar essa história de Os Dois Filhos Perdidos. A epígrafe desse texto, isto é, o título ou frase que serve de tema ou introdução ao assunto, faz-nos considerar que nem sempre estão corretas, como no presente caso, pois na verdade enfatiza-se bastante o jovem que partiu, nos impedindo até de perceber as atitudes do filho que ficou, que é onde recai a atenção de Jesus. Pródigo literalmente significa dissipador, esbanjador, desperdiçador, gastador. E é como a epígrafe se refere ao jovem que saiu da casa em busca de aventuras. Pois bem, é aqui, neste exato momento do texto, que a trama da parábola do filho pródigo engrossa. A localização da história de Jesus torna evidente que, independente de quanto é comovente a saga do filho mais novo, o filho mais velho é o verdadeiro foco da parábola. Foi dito como resposta à acusação orgulhosa da elite religiosa judia de que Jesus expôs o seu verdadeiro caráter através da sua companhia, pecadores notórios e ladrões. Para confrontar os escribas e fariseus, pois, que o condenavam por atender pecadores e comer com eles, Jesus conta a parábola do filho pródigo. E foi da preocupação por eles, não pelos pecadores desprezados, que esta grande parábola surgiu. Uma história de um filho esbanjador, um pai de coração partido e um irmão que se recusou a se reconciliar com qualquer um deles. Como poderiam não ser tocados por esta história comovente a respeito do amor de um pai por um filho desviado e a sua alegria com a recuperação deste filho? O filho mais velho, de início, não tem um papel grande na história. Quando seu pai, a pedido de seu irmão, divide os seus pertences, ele simplesmente recebe 2/3 da riqueza do seu pai, que lhe pertencia por direito, como primogênito que era, de acordo com Deuteronômio 21:17. Se ele compartilhou a dor do seu pai com a partida repentina do seu irmão, ou o seu anseio por ele durante a sua ausência, não o sabemos. Ele estava cuidando dos negócios na fazenda. Enquanto seu irmão tolo estava gastando muito dinheiro numa rebeldia grande, ele era a alma da indústria. Ele era respeitável e responsável. O seu irmão era sem valor, sem perdão. Seu irmão era mau, ele era bom. Mas agora, repentinamente, acaba toda esta ordem. O seu irmão esbanjador voltou, não para a vergonha, como certamente merecia, mas para a música e danças. A raiva do irmão mais velho estava muito forte diante de tal injustiça. Para a sua diligência e fidelidade, não havia tido nenhuma comemoração nem festividade, nem um cabrito, disse ele. Mas agora, para este jovem imoral e sem valor, uma alegria extasiada era completamente errado, pensava ele. O convite do seu pai para que ele entrasse e se juntasse à comemoração, para ele era uma total estupidez. O seu pai era tão tolo quanto o seu irmão era um libertino. Era uma violação de tudo que era justo e correto. Ele não chegaria perto de tal insanidade. Com sua reação, ele não só demonstrou desprezo por seu irmão, que esteve desviado, mas também pelo seu pai, que sempre havia sido fiel. Para o homem que ele criou, ele deu tudo o que possuía, não havia nem respeito nem compaixão. A sua autojustiça orgulhosa, ele disse, sem jamais transgredir uma ordem, e a ambição para si mesmo se mostram de forma crua. Era uma cena feia. E era isso que Jesus queria mostrar. O menino que ficou em casa era tão pródigo quanto seu irmão mais novo. Ele havia vivido todo este tempo comendo as espigas secas da autojustiça, enquanto, como seu pai o lembrou, tudo o que é meu é teu. Não era por merecer que ele teria toda esta abundância, mas pelo amor do seu pai. Tudo o que ele precisava era ter pedido. Assim como aquele irmão mais velho, nós podemos cometer erros muito graves. Ignorar a prática do perdão ensinada por Jesus, murmurar contra Deus, como fez o povo no deserto, permitir que a vaidade nos impeça de enxergar os nossos erros. Quando Jesus contou esta parábola, estava querendo que aqueles ouvintes se identificassem com o filho mais velho que estava certo aos seus olhos, mas estava totalmente errado aos olhos de Deus.
O filho que ficara em casa cometeu pelo menos 3 erros. Ele acusou seu irmão, ele condenou a postura do pai, ele se achava justo e perfeito. No entanto, ambos estavam perdidos. O filho que partiu para longe, perdido no mundo. O outro filho, perdido em casa, perdido no seu orgulho, na sua falta de perdão, na sua falta de compaixão, na sua autojustificação, perdido na sua rudeza de coração. O filho que partiu estava perdido, iludido, à semelhança da ovelha desgarrada no mesmo capítulo. O filho que ficou estava perdido, iludindo-se, à semelhança da dracma perdida na história anterior. Nos 2 casos encontramos gente perdida, um sem querer, o outro sem saber. Podemos conjecturar que o filho que ficou pode não ter vivido como gostaria de ter vivido. Será que não sentiu em algum momento inveja da coragem do irmão que partiu? Não sabemos. O fato é, repetindo, ambos estavam perdidos e precisavam ser reencontrados. Precisavam serem encontrados. Você pode se imaginar perdido em uma ou em outra situação, sem saber que decisão tomar, sem saber que caminho seguir, sem entender as circunstâncias que te cercam, sem compreender os acontecimentos da sua vida. Pode ser que você precise voltar e pedir perdão. Pode ser que você precise abrir o seu coração e reconhecer o amor do Pai por você e abraçar o seu irmão. Pode ser que tanta coisa tenha acontecido que tenha feito com que o seu coração se desiludisse. Tenho uma palavra para você neste dia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Em o nome de Jesus.